Maravilhoso. Então vamos continuar aqui. Eu tenho mais 2 extras que eu quero passar para vocês. Olha esse do um exercício bem difícil, maravilhoso. Eu quero que você tente, inclusive, desenhar a figura. Daqui a pouco eu vou mostrar a figura. Eu quero que você desenhe, na hora da prova, isso é uma questão dissertativa, uma questão difícil. Você tentar interpretar o que ele está falando. Então, olha o que ele falou aí. Para medir o volume de um recipiente A de formato irregular, contendo oxigênio a 27 graus Celsius e 24,6 da atmosfera, usou-se outro recipiente B, indeformável, de volume 6 litros. 6 litros de volume. O recipiente B, quando completamente evacuado, pesou 422 gramas. Então, esse frasco B vazio pesou 422 gramas. Fez-se a ligação entre A e B. Então, eu coloquei um vaso comunicante, pessoal, unindo o balão A com o balão B, com uma torneirinha aqui no meio. Então, tenho 2 balões unidos por um vaso comunicante. Abri a torneira. Fez a ligação entre A e B e deixou que o gás passasse de A para B até que fosse atingido o equilíbrio. Nessas condições, B pesou 470 gramas. Então, 422 gramas aqui anteriormente, maravilhoso, é o B vazio. Quando eu abri a torneirinha, a massa do B foi para 470 gramas. Sabemos que durante a experiência a temperatura se manteve constante a 27 graus Celsius, uma transformação isotérmica. Qual o volume do frasco A? O cara deu aí o R0082, a massa atômica do oxigênio é 16. Então, beleza. Eu quero que você faça a figurinha, tente. Vamos lá, eu fiz a figura aqui embaixo, maravilhoso. Então, tá aqui, ó. Eu tenho o frasco A de volume irregular, de formato irregular, que eu quero saber o volume. Eu chamei o volume de A de X litros. Aqui dentro, inicialmente, a temperatura 27 graus Celsius, a pressão 24,6 da atmosfera. Eu tenho o gás oxigênio, a massa molar é 32, né, 2 vezes 16, já deixei calculadinho. Temperatura é constante. Aí eu coloquei um vaso comunicante aqui, maravilhoso, e peguei esse vasinho B, comuniquei com o balãozinho A, que é esse frasco de formato irregular. Volume de B, ele falou no texto que é 6 litros, ele está vazio inicialmente. A massa de B vazia, maravilhoso, 422 gramas. Quando eu abri a torneira, a massa de B foi para 470 gramas. Eu pergunto a vocês, por que a massa de B aumentou? Porque parte do oxigênio que estava no balão A passou para o balão B. Eu pergunto a vocês, passou todo o oxigênio para o balão B? Não. É uma parte. Então, um pouco do oxigênio que estava em A passou para o frasco B. E essa transferência de gás do frasco A para o frasco B aumentou a massa de 422 para 470. Então, veja bem, não foi todo o oxigênio que veio para cá, né? Não é todo. O oxigênio, a característica de um gás é sempre ocupar o espaço total, maravilhoso. Então, quando eu abrir a torneira, o oxigênio não vai ficar no frasco A, no frasco B, vai ficar nos dois em conjunto, né? Nos dois juntamente. Legal. Então, maravilhoso, o grande problema aqui é o frasco A. O frasco A, eu não sei a massa de oxigênio. E não sei o volume do oxigênio aqui inicialmente. Então, não sei 2 variáveis. É o nosso primeiro caso. O primeiro caso, maravilhoso, eu tenho 4 variáveis. O cara te dá 3 variáveis e falta a 4ª variável. Aqui no começo, está faltando 2 variáveis. Eu não consigo aplicar a equação de Clapeyron, a equação de estado do gás ideal para o frasco A. Está faltando 2 informações. Então, cai fora. Eu vou olhar para o frasco B. No frasco B, eu tenho as informações necessárias, maravilhosas. Então, olhando só para o frasco B, vou anotar os dados aqui, ó. PV, Eminho, Irmão, RT. A pressão, depois que eu abrir a torneira, eu não sei a pressão no frasco B. O volume de B eu sei, ó, 6 litros. A massa do gás que entrou em B eu sei, maravilhoso. 422 gramas é o B vazio, 470 gramas é o B cheio, ó. A massa do gás que entrou em B é a variação de massa, é 470 menos 422, que dá 48 gramas. Então, eu sei a massa do gás que está aqui, ó. Eu sei o volume, eu sei a massa. O irmão do gás é o oxigênio, gente. O oxigênio é 32 gramas por mol. O R ele deu lá em cima é 0,082 e a temperatura 27 graus Celsius é a temperatura constante, ó, 300 Kelvin. Então, aqui, ó, maravilhoso. Aplicando a equação de Clapeyron
Para o frasquinho B, eu tenho todas as informações, só falta a pressão. Desculpa, maravilhoso. Então, ó, PV, Eminho, Emão, RT. A pressão em B eu não sei, o volume de B é 6, Eminho 48, ó. Emão é 32, R 0082, a temperatura é 300. Maravilhoso. Fazendo essa continha aqui, ó, o 6 está multiplicando, eu passei para lá dividindo. Ó, 300 dividido por 6 dá 50. E aqui 48 por 32 é 1,5. Então não é um exercício de conta ruim. Ó. Então ficou 48 por 32, 1,5, vezes 0,082 é 50. É uma conta boa, maravilhosa. Fazendo essa continha, ó, 6,15 atmosferas. É a pressão no frasco B, que aliás ó, é a pressão com a torneira aberta. 24,6 atmosferas, maravilhosa, é a pressão com a torneira fechada. E 6,15 atmosferas é a pressão com a torneira aberta. Como a temperatura é constante, eu vou aplicar a equação da transformação isotérmica. Ó. P1V1, P2V2. Eu vou aplicar P1V1 com a torneira fechada, P2V2 com a torneira aberta. Então vamos lá. Com a torneira fechada, a pressão inicial do oxigênio era 24,6. O volume inicial do oxigênio era X, era o volume do frasquinho A. Com a torneira aberta, a pressão final foi para 6,15. E com a torneira aberta, o volume final é X mais 6. Essa é a sacanagem do exercício, maravilhoso. O volume inicial é X, o volume final é o volume total, é X mais 6. O que às vezes o aluno erra nesse exercício maravilhoso é que ele fala que o volume final é 6. Não, o volume final é 6 mais X. Esse 6,15 que está multiplicando, eu passei para lá dividindo, ó, porque 24,6 por 6,15 dá divisão exata, ó, 4. Então, desse lado ficou 4x é igual a x mais 6. 4x menos x igual a 6, ó, 3x igual a 6. Logo, x igual a 2 litros. Está respondido, questão difícil, hein? Legal. E o próximo exercício do ITA também, maravilhoso. Ó, ó o que o cara está falando. Um frasco com furo na rolha. O furo na rolha é uma abertura estreita ali, né? Ele avisou. Contendo um mol de gás carbônico, é aquecido de 300 para 600 Kelvin. A pressão constante. Qual curva esquemática representa melhor a variação N vezes T versus T? N é o número de mol CO2, T é a temperatura. Então aqui é NT em função de T. A observação que o cara fez aí, ó. O aquecimento de um gás em um frasco com furo na rolha é o aquecimento de um frasco aberto, maravilhoso. A rolha ali não está fazendo nada. O furo na rolha é um frasco aberto. Então, maravilhoso, ó, estou aplicando a equação de Clapeyron, PV NRT. O R que estava multiplicando, eu levei para lá dividindo, ó. Então, o gráfico está preocupado com esse produto N vezes T, ó. Então, olha que legal, maravilhoso. Frasco aberto. A pressão é a pressão atmosférica, não muda. O volume é o volume do frasco, não muda, e o R não muda. Então, o aquecimento de frasco aberto, maravilhoso. A pressão não muda, o volume não muda e o R não muda. Ou seja, esse produto NT é constante. Ó. Eu quero saber qual é a alternativa aqui que tem o gráfico de uma função constante. Ó. A resposta C. Como NT constante, é uma reta ó, na horizontal. Mostra que o produto NT tem sempre o mesmo valor. É uma questão que, olhando no ITA, parece assustadora, maravilhosa. Mas era sacar, então, que o P, V e R não muda, ou seja, o produto NT é constante, alternativa C. Valeu, maravilhoso. Um abraço. Até a próxima aula aí. Um beijo.